Há momentos em que a mente quer entender tudo. Quer uma explicação, quer uma definição, quer um caminho claro, quer uma resposta que feche a pergunta e devolve a sensação de controle. Mas o Zen muitas vezes responde de outro modo, às vezes com silêncio, às vezes com um gesto, às vezes com uma frase curta que parece estranha demais para a lógica comum, e às vezes nem responde. Para a mente apressada, isso pode parecer ausência, pode parecer dureza, pode parecer recusa, pode até parecer que não há ensinamento algum, mas talvez seja justamente aí que o Zen começa. No jardim do vazio, a proposta é pensar com calma aquilo que o mundo vive com pressa. E hoje eu quero refletir com você sobre uma das características mais misteriosas e mais profundas da tradição Zen. O que o Zen tenta mostrar quando cala? Estamos acostumados a pensar que compreender é acumular explicação, que aprender é receber uma resposta bem construída, que a verdade precisa caber em palavras para poder ser reconhecida. Mas o Zen desconfia profundamente disso. Não porque as palavras sejam inúteis, mas porque elas têm limite. As palavras apontam, sugerem, aproximam, podem abrir uma porta, mas não são a própria travessia. E quando a mente se apega demais à explicação, ela pode acabar confundindo mapa com território, conceito com experiência, descrição com presença. Talvez o Zen cale justamente para mostrar isso. Há algo no real que não se entrega totalmente à linguagem. Há algo na vida interior que não pode ser possuído apenas por definição. Há uma dimensão da verdade que se perde no instante em que a mente corre para capturá-la. Por isso, o silêncio no Zen não é um vazio morto, não é falta de conteúdo, não é ausência de direção. É um tipo de ensinamento, um ensinamento que não alimenta imediatamente a necessidade mental de dominar tudo pelo entendimento. Um ensinamento que corta o impulso da explicação automática. Um ensinamento que convida não apenas a pensar sobre a realidade, mas a estar diante dela. Em muitas histórias Zen, um discípulo faz uma pergunta importante. Pergunta sobre a verdade, sobre o caminho, sobre o despertar, sobre a mente. E o mestre às vezes responde com algo que parece deslocado. Uma imagem simples, uma ação inesperada, uma frase desconcertante, ou silêncio. Mas por quê? Porque talvez o ponto nunca tenha sido apenas responder a pergunta. Talvez o ponto seja mostrar de onde a pergunta está sendo feita. A mente quer resposta. O Zen quer revelar a mente que pergunta. Esse movimento é profundamente oriental, especialmente no Zen. A sabedoria não está apenas em oferecer conteúdo. Ela está em interromper a engrenagem mental que transforma tudo em objeto de análise. O Zen sabe que a mente comum quer se tranquilizar por meio de conceitos, quer nomear, quer concluir, quer arrumar a realidade dentro de um entendimento manejável. Mas existe uma diferença enorme entre falar sobre água e beber água. Existe uma diferença enorme entre descrever o silêncio e realmente entrar nele. Existe uma diferença enorme entre colecionar ideias sobre presença e tocar, ainda que por um instante, uma presença real.
Talvez o Zen cale, porque certas verdades só começam a aparecer quando o ruído da explicação diminui. E isso é difícil para nós, porque fomos treinados para preencher tudo, toda pausa, todo vazio, todo intervalo, toda dúvida, toda abertura. A mente moderna sente ansiedade do que não se fecha. Ela quer interpretação imediata, quer segurança, quer saber o que fazer com aquilo. Mas o Zen muitas vezes não entrega isso. Ele deixa a pergunta em aberto, deixa a mente sem o apoio habitual, deixa a pessoa diante de um espaço que não pode ser atravessado apenas com pensamento discursivo. E é justamente aí que algo pode se romper. Não se trata de desprezar a inteligência, nem de glorificar a confusão, nem de transformar o silêncio em pose espiritual. O ponto é outro. O Zen tenta mostrar que há um tipo de percepção que não nasce do excesso de elaboração, nasce de presença, nasce quando o pensamento já não ocupa tanto, quando o eu não comenta cada segundo da experiência, quando a vida não está sendo imediatamente traduzida em explicação, interpretação e narrativa. Por isso, o Zen valoriza tanto a atenção simples, o gesto inteiro, a observação direta, o instante vivido sem excesso de comentário interior. Lavar uma tigela, cortar lenha, carregar água, sentar em silêncio, respirar, olhar. Não porque essas coisas sejam pequenas, mas porque vistas sem o excesso de ruído mental, elas deixam de ser pequenas. Talvez os encale porque quer desenvolver a pessoa ao que está aqui, antes que a mente transforme tudo em discurso. Há uma frase muito repetida no universo Zen: não se apoie nas palavras e letras. Isso não significa destruir os ensinamentos. Significa lembrar que o ensinamento não termina nelas. A palavra pode apontar, mas se a mente se agarra ao apontamento e nunca olha para aquilo que está sendo apontado, então ela continua girando em torno da superfície. É por isso que o Zen às vezes parece duro, porque ele não quer alimentar a parte em nós que transforma a própria busca espiritual em mais um objeto de consumo mental, uma ideia nova, uma resposta bonita, uma frase profunda, uma sensação de que agora entendemos. Mas será que entender nesse sentido é realmente despertar? Ou será que muitas vezes isso é só a mente reorganizando a própria ilusão em uma forma mais sofisticada? O silêncio do Zen entra justamente aí. Ele não vem para decorar a mente, vem para frustrar a sua compulsão de possuir o real. Talvez seja por isso que o Zen tenha tanta afinidade com o vazio. Não o vazio como ausência seca, mas o vazio como espaço, onde a mente não consegue se apoiar nos velhos mecanismos. Quando o mestre cala, ele pode estar dizendo sem palavras: olhe, pare, veja o que em você corre tão depressa para preencher este espaço. Veja o que em você não suporta não saber. Veja o que em você quer transformar um mistério em posse. Nesse sentido, o silêncio do Zen é quase uma lâmina. Ele corta o excesso, corta a explicação sobrando, corta a ansiedade de concluir, corta a ideia de que a verdade precisa sempre vir embalada
em frase bem resolvida. E quando isso acontece, a mente pode se irritar, pode resistir, pode se sentir perdida. Mas talvez esse perder-se seja o começo de outra coisa. O começo de um ver menos controlado, menos conceitual, menos preso à necessidade de dominar a experiência. No fundo, o Zen talvez tente mostrar que a realidade mais viva não está à espera de ser explicada, mas de ser encontrada no silêncio, na atenção, na simplicidade, no gesto inteiro, na presença sem excesso de comentário. Isso não elimina os pensamentos, mas muda a relação com eles. Eles deixam de ser o centro absoluto e então aparece uma outra possibilidade: estar aqui sem correr tão rápido para traduzir tudo. Ver sem possuir, escutar sem invadir, habitar sem preencher excessivamente. Talvez o Zen cale porque quer nos devolver a uma intimidade mais funda com aquilo que é. No jardim do vazio, o vazio não é ausência, é espaço, é o lugar onde o excesso cai e o essencial volta a respirar. E talvez o silêncio do Zen seja exatamente isso. Não uma recusa da verdade, mas uma recusa de reduzi-la ao tamanho da nossa pressa mental. Quando o Zen cala, talvez ele esteja tentando mostrar que nem tudo deve ser explicado rapidamente. Algumas coisas precisam ser contempladas, algumas precisam amadurecer em silêncio. E algumas só começam a ser vistas quando a mente já não está ocupando todo o espaço. Talvez seja aí que o ensinamento realmente começa.